Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós vamos reagir ao conteúdo produzido pelo Pava, cujo título é Samsara impedirá muitos de chegar à nova Terra. Eu escolhi fazer a reação desse vídeo porque o título, né, Samsara, esse conceito que vem lá da tradição indiana, normalmente é muito mal compreendido pelos ocidentais. Então eu senti que era uma oportunidade de esclarecer um pouquinho a respeito desse conceito, né? E de verdade eu não sei o que o Pava, me desculpa, eu não sei o nome dele mesmo, eu o conheço como Pava. É, então eu não sei qual é a linha que ele vai desenvolver, mas vamos lá, vamos escutar o que ele tem a dizer a respeito sobre esse assunto. Deixa eu fazer a transição aqui e bora lá. Vão me avisando se o áudio tá bom, se vocês estão me escutando, se o áudio do vídeo tá ok, tá joia? Ó, antes de começar, eu fiz todos os testes, estava tudo funcionando direitinho, mas você sabe que ao vivo sempre dá problema. Então, me avisem aí no chat, por favor, se tá tudo certinho. Vamos lá, vamos iniciar os nossos trabalhos. Tá E bom? tu quer responder a Miriam? Perguntou o que que é Sansara? Tu pode falar Tá não, né? certo. Que é 100 pavos na língua. Se não quiser Assim, responder, não tem problema. Sansara, Miriam? É. Isso. A Sansara é chamada de roda de Sansara, né? Porque é quando as pessoas elas precisam evoluir, mas não conseguem, digamos assim. Porque elas têm um certo padrão de interação com o universo, e esse padrão que elas geram de interação com o universo faz com que gere coisas ruins para ela, gere bloqueios para ela. Ela se bloqueia, ela gera bloqueio, gera, por exemplo, se a pessoa ela encarna, né? E ela fica aqui na Terra, ela acaba se assimilando com tudo que tem na Terra, umas coisas ruins, pensamento baixo, baixa vibração, uma pessoa mal intencionada, mal tendencionada, não pensa no bem, não faz bem para os outros, não faz bem para ela, não faz bem para si, ela acaba interagindo de forma que ela vai receber isso de volta. E onde que ela só vai receber isso de volta? Planetas similares à Terra. Ela não vai estar apta para, ó, ela não vai estar na linha de atração de coisas que não são desta roda, dessa. Então elas ficam nessa roda, sabe? Porque a roda sensória ficam presas nisso aqui, ó. É uma ação que gera uma reação que ela só encontra em mundos assim, né? Por exemplo, maltratar alguém, agir de má fé, ou ter crenças limitantes, por exemplo, a vida é isso, a vida é aquilo, a vida é aquele outro. O universo diz seja feita a sua vontade. E onde é que tu vai encontrar esta vida que tu acredita que seja possível apenas? Apenas em mundos onde isso seja compatível. Por isso que o planeta Terra ele tem uma abertura muito grande de possibilidades, né? Tanto para as pessoas que já mais desperta, quanto para as pessoas ainda que longe de despertar estão, né? Todos conseguem viver aqui no planeta, porque o planeta tem bolhas de tudo, tem tanto das melhores coisas que tu encontra aqui na Terra. Tem pessoas vivendo vidas maravilhosas, vidas no Havaí, tô pensando em mudar pro Havaí. Prova aí. Vai Vida ser vizinho. Sim. assim, realmente. Quem sabe aprende a surfar. Tem pessoas vivendo vidas maravilhosas aqui. É por quê? Porque trabalharam tanto a crença delas, para crenças positivas, né? Que a realidade delas é muito positiva. E tem pessoas que trabalharam tanto a crença ou não trabalharam, ou simplesmente absorveram tudo que é crença ruim e vivem num mundo muito limitado, ambas no mesmo planeta. Então tem uma margem bem grande esse planeta de experiências, né? Tem uma banda bem variada de experiências nesse planeta. Tudo depende da crença de cada um? Não só da crença de cada um, né? Principalmente, só que a crença não se desfaz da noite pro dia, né? Tem zilhões e a cada Processo. dia, no processo de autoconsciência do dia a dia, de tudo aquilo que a gente fala, que a gente vai percebendo onde é que elas estão e ali tem a oportunidade de mudar e melhorar. Vou fazer uma primeira interrupção aqui para pontuar que assim a noção, né, como eu esperava, a noção que o Pava tem sobre Samsara está muito ligada à roda de reencarnação, aquele processo que se diz, né, de que você vai estar sempre reencarnando e como ele coloca, né, e não é uma visão exclusiva dele, você reencarna para evoluir, como ele colocou, para melhorar, né? No sentido de que você fez alguma bobagem numa vida anterior e você vai reencarnar para compensar as bobagens que você fez, né? Tentando fazer coisas melhores. É muito interessante essa percepção ou esse ponto de vista, não só do Pávada, mas da maioria dos espiritualistas, porque ele não está ligado ao conceito original do termo samsara, que emerge lá das tradições espirituais da Índia, né, da Índia antiga, principalmente.
coisas de 2000, 2500 anos antes de Cristo. Essa ideia da evolução, por exemplo, ela não está muito fundamentada, ou para ser muito mais direto, ela não existe nos preceitos yogis originais. Para um yogi, a ideia da evolução ela é uma ilusão, tá? Porque eles partem da premissa de que nós somos o tal Brahman, o divino, Ishvara, Paramashiva, o nome que a gente quiser dar, tá? Deus. Ele parte da ideia de que nós somos isso. Então nós não precisamos evoluir, tá? Então é um conceito básico para a tradição espiritual indiana antiga, o yoga, o tantra, até mesmo a Vedanta, é de que aquilo que a gente tem chamado aqui de Brahman, Deus, o nome que a gente quiser dar, essa expressão como uma consciência, ela não tem nada fora dela. Ela não se expande, porque se ela se expande, ela não é o todo, ela não é absoluta, né? Então, ela sempre nunca se altera. E todas essas percepções de alteração que nós temos, inclusive a sensação de estarmos encarnados, do ponto de vista dessas tradições espirituais indianas bem antigas, essa sensação de estarmos encarnados é só mais um aspecto ilusório da nossa experiência, tá? Não vou aprofundar isso nesse momento, porque não é o foco do nosso vídeo, mas a ideia de samsara para os caras que criaram o conceito tem muito mais a ver com o seguinte: o termo em sânscrito, sama, mesma, sara, essência. Então remete à nossa experimentação de uma mesma essência emocional, que permeia as relações que nós construímos em nosso dia a dia. Então, quando se fala de samsara, lá no contexto antigo, yogi, está se falando de uma experiência que envolve um entendimento sobre como é que a mente está se estabelecendo, né, as funções que ela tem, as estruturas dela, e de uma forma mais simples e direta aqui, na percepção de de uma estrutura de ação no dia a dia, digamos assim, que é muito peculiar a cada um de nós, né? Os yogis, por exemplo, dizem, o Patanjali vai explicar isso nos seus Yoga Sutras, tá? E não só o Patanjali, mas outros yogis também, como por exemplo, Tirumular vai falar sobre isso. Quando a gente está numa experiência, pessoal, algumas vezes essas experiências geram em nós alguma contundência maior emocional, tá? Então a gente, digamos assim, tem um impacto emocional em algumas experiências. Quando esse impacto emocional ocorre, esses antigos yogis dizem que surge em nós uma espécie de marca, tá? Então eles chamam essa marca, e aqui eu estou simplificando bem a explicação, porque ela é complexa, não porque não tenhamos capacidade intelectual de absorver, né? Mas é porque ela é longa, então estou simplificando nesse sentido. Então quando a gente tem esse impacto emocional, esses antigos chamaram isso de samskara, é como se fosse uma marca, tá? Dependendo da intensidade desse impacto ou dessa marca, dependendo da força com que isso foi impresso, entre aspas, nós temos aí a experiência de uma possibilidade de recorrência. Então, é como se a gente ficasse um pouco com a visão ou percepção poluída por aquela tendência emocional. Então, tudo que a gente observa a partir daquele impacto emocional passa a ter um pouco das, entre aspas, colorações daquela tendência emocional. Se eu não estiver minimamente atento, esse impulso emocional vai gerar uma tendência de percepção. Então, vou exemplificar com algo do dia a dia. Você está lá no metrô, tá? Tomou uma pisada no pé porque os vagões estavam cheios. Você fica triste, fica com raiva, fica indignado, fica qualquer coisa, né? Tem um impacto emocional. Você sai do metrô. Na hora que você sai do metrô, depois desse evento, você sai do vagão, melhor dizendo, você não se desconecta daquela sensação emocional de imediato.
você ainda fica com aquela sensação da raiva ou tristeza ou o que for, aquilo ainda fica poluindo a sua experiência, né? Então para tudo que você olha, você vai ter um caldo daquela sensação emocional poluindo as suas percepções. Se uma pessoa que estiver do seu lado simplesmente esbarrar em você, por conta daquela poluição, entre aspas, emocional, você pode achar que a pessoa também é folgada, que ela fez por querer, e enfim, o caldo vai entornando, tá? Então, quando há um impacto emocional muito grande, ou seja, quando esse samskara ele se estabelece de uma forma mais intensa, isso produz em nós o que os yogis chamam de tendência emocional, que é isso que eu estou falando. Uma pessoa bate em você, de repente foi sem querer, mas a gente vai estar com essa tendência de observar que foi uma agressão, que só tem folgado, que as pessoas são assim, que as pessoas são assado, ok? Então, essa tendência emocional, tecnicamente, esses caras vão chamar de vasanas, tá? É o termo que a gente usa na tradição espiritual, principalmente no yoga. Então, são os vasanas. E quando essas tendências são alimentadas de uma maneira corriqueira, tá, ou recorrente, né, eu começo a ficar reativo. Essas tendências vão se transformar naquilo que os yogis chamam de vritti, looping, redemoinho. Eu vou ficar preso nisso, tá? Eu vou ficar preso nisso. E quando um vritti se estabelece, quando uma tendência se transforma nesse redemoinho, em algo, digamos assim, que se transforma quase que como um vírus no nosso sistema, não é mais uma tendência, né? É algo que começa a se estabelecer. Então, esse vritti, esse padrão, uma outra forma de você entender o que é vritti, para além de um looping emocional, esse padrão começa a se estabelecer. E através dessa experiência, desse padrão emocional, eu começo a poluir as minhas experiências de uma certa forma, e eu não percebo que eu alterno experiências, né, roupagens de experiências, mas o núcleo emocional dessas experiências permanecem o mesmo. Então eu vou trocando, tá? Eu vou trocando a roupagem, mas o núcleo emocional permanece o mesmo. Então samsara é a percepção de que na nossa vida nós repetimos eventos, repetimos experiências com a mesma essência emocional. Muda-se a roupagem, mas o núcleo ou combustível que nos move ainda é o mesmo. Em essência, ainda é o mesmo. Tá? Então é como se a gente ficasse não numa roda no sentido de uma encarnação, mas a gente fica num looping, né? A gente fica nessa roda, entre aspas, é, observando ou experimentando as mesmas coisas sem perceber que nós estamos percebendo e observando as mesmas coisas. Então a gente fica meio que, entre aspas, patinando no mesmo lugar, catando coquinho, como se diz no interior, tá? A gente fica assim, num estado meio que de torpor. Então, para os antigos yogis, isto é samsara. Tudo bem? Eu vou voltar um pouquinho o vídeo, porque ele começou a falar algumas outras coisas para além da definição de samsara. Ele estava falando das crenças, e aí eu vou voltar um pouquinho para a gente escutar o que ele estava falando das crenças, e eu falo um pouquinho mais a respeito disso, com relação a samsara. Muito positivas. E tem pessoas que trabalharam tanto a crença ou não trabalharam, ou simplesmente absorveram tudo que é crença ruim e vivem num mundo muito limitado, ambas no mesmo planeta. Então tem uma margem bem grande esse planeta de experiências, né? Tem uma banda bem variada de experiências nesse planeta. Tudo depende da crença de cada um? Não só da crença de cada um, né? Principalmente, só que a crença não se desfaz da noite pro dia, né? Tem zilhões e a cada Processo. dia, no processo de autoconsciência do dia a dia, de tudo aquilo que a gente fala, que a gente vai percebendo onde é que elas estão e ali tem a oportunidade de mudar e melhorar. Então, assim que a pessoa sai do samsara, ela para de gerar um feedback de volta para ela, que possibilite ela habitar outras faixas mais avançadas. É por isso que a gente precisa. Vou me permitir fazer um breve comentário e dar um Por pequeno favor. exemplo aqui também. É por isso que a gente precisa morrer. É. Por isso que precisa desencarnar. Porque muitas pessoas não conseguem, por sua própria vontade, com base naquelas crenças que desenvolveram nessa vida, sair desse ciclo de crenças que ela mesma desenvolveu. E que, se ela continuasse, iria cada vez ficar mais pesada. Eu vou dar um pequeno exemplo. Tá. Isso tudo que foi colocado, respeito às colocações do Pava e do outro rapaz, que eu infelizmente não sei o nome, mas isso não procede, ok?
O samsara, ou os loopings emocionais, eles independem das nossas crenças. Mesmo que você tenha, no jargão que o Pava está utilizando, crenças limitantes, você pode continuar repetindo tendências emocionais essencialmente iguais, situações emocionais essencialmente iguais, percepções de realidade por um viés que é o mesmo. Se você tem uma crença, como ele coloca, que não é limitante, né, entre aspas, eu particularmente não entendo como uma crença, no sentido mais profundo da palavra, possa ser positiva, mas isso é comigo, ok? Não é uma verdade, é só um entendimento meu. Mas ele coloca ali num sentido de que existe algum tipo de crença que pode ser positiva ou boa, né? Mesmo num caso desse, isso não tira da pessoa a possibilidade dela ficar presa em loopings emocionais, de ficar presa nessa estrutura de observar determinadas experiências emocionalmente falando, que têm uma mesma essência, mas que se apresentam com roupagens diferentes no nosso dia a dia, na nossa circunstância de experiência prática, tá? E quando o rapaz faz a intervenção e coloca, é por isso que a gente precisa morrer, ele dá a entender que a morte quebra esse ciclo das crenças. Isso não é verdade, né? Se a gente for levar o que ele está colocando a sei lá, um plano de verdade, né? Se a gente vai assumir que isso que ele colocou como algo factual, bastava as pessoas desencarnarem para elas se livrarem da tendência emocional de buscar refúgio no álcool, no fumo, em outras drogas, no sexo ou nas dependências emocionais quaisquer que a gente possa ter, seja o apego a um familiar que ficou encarnado ou, enfim, sabe? E a gente observa que na prática não é isso que acontece. A gente, através do que nos trazem como literatura, ou, no meu caso, através da minha experiência direta, que é verdade para mim, é concreta para mim, não necessariamente para vocês, mas o que eu observo é exatamente o oposto. É muita gente ainda presa em um monte de loopings, tem pessoas que desencarnam. Eu vou contar só um exemplo aqui para apresentar como contraponto a isso que o rapaz colocou. Tá? Quando houve o ataque das Torres Gêmeas, eu cheguei a participar dos resgates e assistência energética e espiritual daquele processo. Então, fora do corpo, eu fui muitas vezes para lá. Depois de dias do que ocorreu, ainda se encontravam pessoas ali numa espécie de looping emocional, tentando, do jeito delas e de uma forma muito desesperada, evitar o momento da morte, tá? Então, espiritualmente, uma coisa que eu vi, que eu atuei, foi de uma pessoa que, na ânsia por escapar, foi pelas escadas em chamas, né? Que ela foi descendo as escadas. No que ela desce pela escada, na hora que ela vai chegar no último degrau para fazer a curvinha e descer mais um andar, desaba. Então, quando ela percebe que o teto está caindo na direção dela, ela tem uma expressão de choque, né? Fica com aquela cara de susto e pavor e reseta, aparecendo de novo no início da escada e fazendo todo aquele trajeto, na expectativa de que dessa vez ela conseguisse escapar. Então ela estava num processo emocional de uma negação muito grande. Era um trauma ali. Não era simplesmente um processo de uma ignorância, de que não quer aceitar que morreu, no sentido mais, sei lá, romântico e espírita da coisa. Não, era um trauma mesmo, tá? A pessoa estava ali tendo uma expressão de um sofrimento emocional e mental que era muito forte, era angustiante, ao ponto dela, toda vez que ela percebia que o teto colapsava sobre ela, ela aparecia de novo no início da escada e fazia novamente, e ficou assim alguns dias, tá? Alguns dias. E aí com um jeitinho, né, que envolve a propagação de uma... Porque ela nem me percebia, e ela não percebia a maioria das pessoas que foram lá tentar ajudar, né? Mas aí com uma propagação de um carinho,
não, vem cá, meu amor, não é nada disso. Mas era um bem-querer sincero, nada doutrinário ou qualquer outra coisa nesse sentido, que, que eu consegui fazer um acesso àquela pessoa através da lembrança por um breve momento, assim, sabe, um flash. Eu consegui fazer com que ela lembrasse de algo que a desconectasse do looping. Então foi assim durante alguns dias, trazendo esses momentos em que ela se lembrava de coisas para fora do looping, que ela foi gradualmente saindo daquele estado traumático e angustiante. Então eu fui aos poucos, através das referências que eu tenho de sentimento, de carinho, de bem-querer, né? Eu fui propagando não uma energia, não é isso, mas eu fui permeando o campo dela com essas características para que ela pudesse, do jeito dela, no tempo dela, fazer um contato com algo que para ela remetesse a esse bem-querer, a esse carinho, ok? Então, na medida em que ela fazia algum acesso a essas experiências dela, que remetiam um carinho, um bem-querer, ela rompia com o looping, diminuía um pouco o medo, e aí sim ela foi saindo daquele estado que era quase que uma bolha de realidade que ela estava vivenciando. E de fato era, porque não tinha mais, o edifício não estava mais ali, né? Então, aí depois, quando ela se acalma, é que a gente faz um trabalho, né, que normalmente é relatado, né, a pessoa é, entra num sono, aí é levada para algum lugar, e aí nesse lugar ela recebe maiores orientações, um acolhimento. Nem sempre é assim que acontece, dependendo da maturidade da pessoa, e aí eu não estou falando que ela tem que ser espírita ou qualquer outra coisa, um yogi. Não, de repente, só por ela ser uma pessoa mais madura na lida prática do dia a dia, você tem condições de, quando ela sai desse looping, né? Você tem condições de chegar para ela e falar na lata, olha, você se lembra do que aconteceu, então, ó, é assim, é assado. Aí a pessoa vai de uma outra maneira para experimentar essa nova fase da existência dela, tá? Então, assim, isso que o rapaz colocou como é necessário morrer para romper os loopings, isso não procede, tá bom? Vamos lá, vamos voltar a escutar o Pava e o. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, para não ficar falando o rapaz. Deixa eu ver aqui. Hélio, é o Hélio. Então vamos voltar a escutar o Pava e o Hélio. Nós estamos caminhando na rua, estou caminhando pelas calçadas. Aí existe um buraco e eu estou distraído. Eu piso nesse buraco, eu machuco o meu pé. Quais são as possibilidades de pensamento? Eu posso ficar indignado, eu posso ficar responsabilizando talvez a prefeitura que não arrumou aquele buraco, que não devia ser assim. Eu posso responsabilizar talvez o dono daquela calçada que é em frente a uma determinada casa. E aí eu começo a alimentar, né, crenças que não são muito positivas, que eu estou indo contra o processo de evolução, porque o que que isso quer me dizer em termos de crescimento? Ah, que talvez eu precise caminhar um pouco mais atento pela rua. Só que o que que a gente faz? Ou até mesmo pensar Muitas qual vezes. foi o campo de atração que eu tive que me fez ter entrar em sincronia com isso. Bom, Que, isso é ti- algo um pouco além ainda. que tipo de pensamento eu ando alimentando, cujo eu venho alimentando esse tipo de circunstâncias acontecerem para comigo, né? Porque Perfeito. então conhecer o incrível poder do subconsciente. Tudo a gente cria no nosso campo de atração e a gente experimenta. Mas o que que aconteceria se eu simplesmente absorvesse o que aquela situação quer me ensinar? Eu trouxe um exemplo hipotético aqui, é de caminhar com mais atenção. Eu não me apegaria à dor, ao sofrimento, né? Porque eu me apeguei ao Ah, ensinamento que é. aquilo veio me trazer. Só que a gente, na maior parte do tempo, ou com grandes experiências, a gente dá uma atenção muito grande às dores. E a É, gente se apega às é dores. A verdade. gente não se apega ao ensinamento do que as situações, do que as situações vieram nos trazer. Nos relacionamentos, a gente não observa o que aquele relacionamento veio nos trazer de ensinamento. Às vezes a gente fica apegado à dor de um relacionamento, à dor de uma perda de um trabalho, de alguma coisa, não o que a gente precisa aprender. E a gente fica, às vezes, apegado a essas dores, a essas dores, a essas dores, e cria novas situações que a Entra gente, naquele campo de naquele campo, ressonância.
É a roda de Sansara, como o Pablo estava falando, e fica retroalimentando, a gente fica que nem o ratinho, É andando verdade. e tendo essa mesma experiência. Se a gente absorvesse apenas os ensinamentos, a gente não precisava morrer. É verdade. Já que é sem pavas na língua, eu vou falar. Eu até entendo o que ele quis colocar ali como o buraco, tal, mas às vezes, pessoal, é só falta de atenção, tá? Não tem outro motivo mais místico, dentro do subconsciente, nada disso. É só falta de atenção. Com relação a gente se apegar aos aspectos emocionais, entre aspas, como ele coloca, a dor, não é necessariamente a dor que faz a gente entrar em samsara, né? Não é uma questão de apego, tá? Necessariamente. Nós não ficamos apegados a uma determinada emoção. Nós simplesmente passamos a observar a realidade com que a gente está inserida através de um viés, tá? A gente vai criando o que talvez a gente possa chamar de um paradigma, ou como ele coloca, uma crença. Ok, se for nesse sentido que ele está utilizando a palavra crença, mas não é adequado, no meu entendimento, daquilo que eu estudei através das tradições do yoga, usar o termo limitante, por exemplo. Tá? Então, um paradigma, ele é sempre uma sensação de limite, ele é sempre um escopo de experiência, tá? E essa experiência pode ser tanto como o Pava colocou em um determinado momento, né? Experiências ótimas, e aí ele até falou que estava pensando em mudar para o Havaí, né? Quanto para experiências que a gente está aqui, do nosso ponto de vista, julgando como experiências ruins. Então, paradigma, ele independe da nossa relação de gosto ou de desgosto. Tá? Ele simplesmente está estabelecido e a gente experimenta a realidade através dele. O lance do samsara é a gente não perceber que nós experimentamos uma mesma estruturação emocional com roupagens diferentes. Uma pessoa que possa estar, no exemplo que o Pava até deu, né? Possa estar vivendo uma vida maravilhosa lá no Havaí. Por mais que a vida seja maravilhosa no Havaí, ela pode estar presa a loopings emocionais, a tendências emocionais que fazem ela reviver determinadas situações com roupagens diferentes, mas com o mesmo núcleo emocional. Tá? Não tem a ver com crença. Samsara não tem a ver com crença. Samsara tem a ver com circunstancialidade, com a maneira como a gente experimenta as coisas mais concretas e práticas do nosso dia a dia, fazendo com que a gente, se não estivermos atentos, construímos uma perspectiva de realidade que não tem substancialidade em si, tá? Como é que eu vou colocar isso de uma forma mais. Cada objeto, cada situação, cada objeto, e aqui quando eu falo objeto, estou usando a perspectiva dos yogis, que é de. é, Deixa eu colocar na tela grande aqui. Então, cada objeto, do ponto dos yogis, é algo que se torna presente, vivo na nossa mente. Tá? Qualquer coisa que ocupou espaço na nossa mente é visto como um objeto. Então, pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa, pode ser uma ideia, pode ser, sei lá, uma ideologia. Qualquer coisa que tomou espaço se transforma no objeto. E quando a gente se relaciona com esse objeto, a gente, na maioria das vezes, não observa o objeto como ele realmente é. O objeto ele vai ocupar, de alguma forma, na nossa relação, algum espaço ou alguma lacuna que nós possuímos, tá? E aí eu digo assim, lacuna, espaço emocional, carência emocional. Então, hoje eu posso estar me relacionando com este copo de uma forma mais neutra. Se eu estiver triste, a maneira como eu vou me relacionar com esse copo é outra. Se eu estiver alegre, é outra. Então, os estados emocionais que estão sendo experimentados modificam a estrutura do objeto. Não a estrutura, mas modificam o objeto em si, tá? Então, essa característica que nós temos de fazer os objetos assumirem facetas é que vão sendo, aos poucos, essenciais para a formatação de um viés de percepção de realidade.
Então, assim, as carências que eu possuo emocionalmente vão ser, de alguma forma, supridas nas relações que eu estabeleço com tudo que está à minha volta. Eu posso não estar consciente desses processos, blá, 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 blá. Mas pode ser que eu esteja com uma sensação muito forte de que ninguém gosta de mim, por exemplo, tá? E por conta dessa sensação muito forte de que ninguém gosta de mim, ao observar o copo, eu posso observar nele um apoio que de repente me diz, viu? Alguém gosta de você, pelo menos o copo gosta de mim. Claro que não vai ser desse jeito, tá, pessoal? O que eu estou querendo dizer é que a gente vai projetar por algum objeto, alguma circunstância que vai servir é, de mata-borrão dessa carência emocional. O objeto vai suprir uma carência, tá? Por mais que eu não esteja nem percebendo o que está ocorrendo, como o exemplo que eu falei do copo, né? Eu posso estar com uma bad, né? E aí, só de eu tomar uma água geladinha, eu falo, puxa, vocês entendem onde eu quero chegar? Um estado emocional vai ser experimentado e eu vou valorar esse estado emocional como sendo um contraponto àquela sensação de carência. Nós fazemos isso a todo instante, porque, devido às circunstâncias que nós estamos vivenciando ao longo do nosso dia a dia, que envolve muita coisa que não dá para eu esmiuçar aqui, nós somos, em algum nível, carentes. Nós estamos expressando, em algum nível, carência. Então, as relações que eu estabeleço com os objetos, pessoas, coisas, ideias, qualquer coisa, né, que tomou espaço na minha mente, na minha percepção, essas relações elas vão ter um viés de preenchimento dessas lacunas emocionais ou dessas carências. Então, eu estou falando dessa forma só para deixar um pouco mais claro que os caras que construíram, desenvolveram o conceito de samsara, desenvolveram esse conceito não com base em crenças limitantes ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas desenvolveram principalmente com base na percepção de como nós nos relacionamos emocionalmente com tudo que nos cerca. Então, de novo, samsara, sama, mesma, sara, essência. Tá? O núcleo da experiência ou do conceito samsara é esse, uma mesma essência, repetição de uma mesma essência emocional, tá? Então, de uma maneira mais abrangente, quando eu digo todo mundo tem uma carência a ser suprida, tá? Todo mundo. E a todo instante a gente está suprindo essas carências nas relações que a gente constrói com os objetos que estão ao nosso redor. Pode ser com essa live, pode ser, como eu disse, com o copo, ou pode ser com, sei lá, a sensação de que alguém olhou para você, entendeu? Então, ou a gente, para ser mais preciso ainda, ou a gente supre as carências nesse viés que eu estou falando, ou a gente também reforça a carência. Porque se, por exemplo, eu for tomar a água e aí eu olho aqui e tem um bichinho dentro, eu posso aprofundar a ideia de que, viu, ninguém gosta de mim mesmo. Olha só que porcaria que eu sou. Até minha água cai um bichinho. Então, essas dinâmicas emocionais é que constituem aquilo que é o fundamento do conceito de samsara. Mas bora lá, vamos voltar a escutar o Hélio e o Pava. Que estavam tentando me convencer, fazer seguro disso, seguro daquilo, seguro daquele outro. Eu digo, você vai nem pensar. Ninguém vai fazer plano de saúde, Unimed, não sei o quê. Eu vou nem pensar, eu não faço. Eu sabe como é que eu vou cuidar da minha saúde? O meu plano de saúde é ser feliz, né? Daí a saúde fica bem. Plano funerário, plano... Isso aqui. Gente, o que é isso? Que tipo de coisa eu tô dando crédito, literalmente, né? A que tipo de campo eu estou dizendo é possível? Eu estou abrindo possibilidade. Então, não. Pessoal, eu tenho por costume, por hábito aqui, fazer o acesso ao conteúdo do chat depois do React, né? Mas tem um comentário aqui que é muito pertinente, que é o mesmo discurso da energia do dinheiro, crença limitante, excluindo totalmente os contextos econômicos, políticos e sociais. Isso é complicado, né? Foi a Juliana que compartilhou aqui esse comentário. Então, eu pausei para ler esse comentário, porque isso que o Pava falou agora é só um reflexo, né? Ilustra bem o que a Juliana falou, tá? Ele, assim, tem que ter plano, sim, funerário, quem pode.
Porque senão pode dar ruim na hora que um ente querido ou a gente mesmo desencarna, sabe? Tem que ter plano de saúde sim. Por quê? Porque a nossa saúde é sucateada. Esse papo de o meu plano de saúde é ser feliz é uma babaquice. Não estou dizendo que o Pavel é um babaca, não. Estou falando que esse tipo de diálogo é um diálogo burro, né? Uma frase burra, porque ele foi responsável no evento que nós tivemos aí de 2000 a 2022, a pandemia, foi responsável por um sem números de mensagens falsas, de propagação de discursos estúpidos que levaram pessoas a óbito. O que eu escutei de espiritualistas falando que não iam se vacinar porque era só manter a energia elevada, que eles não iam pegar Covid, vocês não têm ideia, não têm ideia. Então não caiam nessa lorota de que o seu plano de saúde é ser feliz. Ser feliz é algo que deve ser, e que na verdade é, né, a busca de todos os seres, tá? De todos os seres, desde a formiguinha ou até mesmo da bactéria ou do vírus, né? De alguma forma eles estão buscando um referencial daquilo que eles entendem como felicidade, tá? Todos os seres buscam isso. Agora, dentro do aspecto da experiência humana, a felicidade ela está muito atrelada, como foi dito no comentário, aos modelos sociais, políticos e econômicos. Nós todos somos direcionados a um certo discurso de que a felicidade é isso, de que a felicidade é aquilo, de que para sermos felizes precisamos disso, precisamos daquilo. O discurso de um espiritualista que fala o meu plano de saúde é ser feliz é um discurso que eu sei que a maioria dos espiritualistas não estão cientes, mas é um discurso que reproduz a dinâmica da estruturação socioeconômica que está vigente na nossa estrutura social, ok? De uma outra forma, falando de uma maneira bem direta, bem direta. Isso é, sem tirar nem pôr, reflexo de um discurso neoliberal. Tá? Quando você vê um espiritualista falando que basta eu ser feliz para eu não ficar doente, não é diferente de você escutar um coach qualquer falando que se você acordar às 5 da manhã, você vai vencer. Se você tomar um banho de imersão em gelo, você vai vencer. Que se você estiver cercado de pessoas de sucesso, você vai vencer. É o mesmo tipo de discurso na essência, entende? Samsara. A mesma essência. Um tá falando ali que basta você se esforçar que você vai ter sucesso na sua jornada. E o outro tá falando, se você se manter feliz, você não fica doente. O pulso emocional que tá por trás é o mesmo. Um exemplo bem palpável do que é Sansara, tá, pessoal? Então, não fiquem muito inquietos com quando eu abordo essas questões mais, entre aspas, políticas, porque a política faz parte da nossa experiência humana. E quando eu falo política, não estou falando de partidos políticos. Eu estou falando das dinâmicas das relações humanas. Não dá para a gente ignorar que a nossa estruturação social, tá, reflete na maneira como a gente percebe a nossa realidade. Então é natural que os espiritualistas, sejam eles dentro da Umbanda, do kardecismo ou de qualquer outra denominação, inclusive do yoga, né, tem uma tendência, uma maior naturalidade de enxergar a realidade por esse viés da estrutura socioeconômica que a gente está inserido. Então a gente vai ver muito discurso saindo da boca de espiritualistas de qualquer área que estão, não digo poluídos, mas que estão embebidos dessa forma de pensar e ver o mundo, tá? Que é resultado das estruturas socioeconômicas. Nós precisamos, sem questão partidária, sem nada disso, de esquerda ou direita, mas a gente precisa ficar simplesmente lúcido de que a ideologia que é atribuída como senso comum da maior parte das pessoas ou das pessoas de maneira geral é a ideologia da classe dominante. Tudo bem? Aquilo que a gente vai assumir como senso comum é aquilo que vem, entre aspas, das classes mais altas, ou do alto, não aqui no sentido do divino, não. Vem de quem detém o poder. Quem detém poder econômico detém poder político, ok? Então, assim, não vou me aprofundar nisso, mas ponderem sobre isso que eu falei, tá? Então, não é diferente você escutar um coach falando, um coach financeiro,
a maioria, 90% 99,9% dos coaches são de uma vertente neoliberal, tá? Então não é diferente escutar um coach falando que se você não venceu, é porque você não se esforçou, tá nas suas mãos, muda as palavras, você vai escutar um espiritualista dizendo: é só você manter a sua frequência elevada que você vai ficar bem, tá? Observem isso sem estresse, tá? E não aceita como verdade que eu tô falando, não. Ponderem, por favor. Mas vamos lá, vamos escutar o Hélio e o Pava. Não, o melhor seguro é o seguro das crenças, né? A certeza do bem, é a confiança. Este é o melhor seguro para para todos os seguros, né? Perfeito. Então, por isso que eu seguro nenhum. Ó, Só que daí cabe a ti analisar tuas crenças se tu tem essa cabeça forte desse jeito nesse setor. Eu espero que tenha. soprando Cabeça forte. Então ele associa esse tipo de atitude a ter uma cabeça forte. Ok? Eu só posso dizer com todo respeito ao Pava que isso é uma crença, tá? E dependendo do local que você está ao observar isso que o Pava falou, né? Eu posso tranquilamente dizer que isso que ele propagou é uma crença limitante. É tacanho. É uma crença que deixa a nossa percepção tacanha. E aí, como é que fica, tá? Então, vamos lá, vamos escutar. aqui essa orelha, ela escuta espiritualidade, Ah, que é? ela é mais aberta, O que disse? né? Uma, Não é pra fazer seguro, né? Se não, for, não, não, eu não. digo não. Uma das definições que a espiritualidade coloca de Sansara é ver defeito nos outros. É, Não tem perfeito, sentido. velho. Tá aí, não tenho mais o que falar e nem quero. Sansara é ver defeito nos outros. Sansara é achar que a culpa das coisas é dos outros, É, né? Também é tentar salvar o mundo. porque daí o mundo tá errado, né, pra ser salvo O mundo tá errado. na nossa concepção. Não conhecimento das leis universais, né? Está tudo certo. Aliás, pessoal, falando em leis universais, nós vamos estudar todas as 10 leis universais em profundidade no treinamento avançado dos emissários da luz, que eu tenho que te avisar porque é a última semana para eu te ingressar no treinamento. Não tem nem o que eu comentar, pessoal, porque não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, né? E depois vem com toda é legítimo o que ele está fazendo, né? Vamos vender o curso das leis universais. E aqui a minha crítica não é ele vender ou não um curso, até porque eu tenho meu curso e eu vendo o meu curso, mas é sobre quais bases eu estou construindo essa experiência dita espiritual, tá? É muito complicado porque assim, o canal, ou o próprio Pava, não é um canal pequeno, é um canal que tem uma certa relevância dentro do espectro mais espírita barra espiritualista. E a tendência, infelizmente, é que as pessoas aceitem o que está sendo dito sem muito discernir, sem muito ponderar. Porque, seja na espiritualidade ou seja em qualquer outro ramo aqui na internet, a grande maioria das pessoas não está muito disponível a buscar uma fonte mais confiável, eu digo material mesmo, sabe? De, sei lá, ir atrás de um livro, de ler alguma coisa que tenha mais substancialidade, entender os conceitos, né? E não digo que as pessoas não fazem isso porque elas são preguiçosas, é porque muitas vezes não têm acesso mesmo, tá? Muitas vezes não tem acesso. A gente precisa entender que a maioria das pessoas que têm acesso à internet hoje consegue ter acesso por conta do Wi-Fi no trabalho, né? Em casa não tem esse acesso porque mal tem muitas vezes recurso para colocar o crédito no celular. Assistir uma live como muitos de vocês estão fazendo comigo agora, por 1, 2, 3 horas, é um privilégio, porque são poucas as pessoas que têm esse acesso de internet de banda larga ou internet contínua. Muitas vezes depende de plano de celular. E quem paga um plano de celular não vai assistir uma live de 1 hora, 2 horas, porque não consome todo o plano. Então, o que eu quero dizer com isso é que a grande maioria das pessoas não consegue ter acesso aos recursos para se informar. E quando tem
acesso material é acesso ao conteúdo que vem da internet, é o acesso que tem no TikTok, né, no próprio YouTube, né, são as postagens do Instagram. Então é isso, né? Ou, como a gente viu nos últimos 4 anos e ainda está vendo, né, o acesso que vem pelo Telegram e pelo WhatsApp, onde as pessoas menos ainda checam aquilo que estão recebendo. Elas assumem por ter recebido de alguém que elas supostamente confiam, né? Elas assumem como verdade. Ah, mas foi fulano que me passou, por que que ele ia me passar algo que é mentira? E assim a gente viu aonde deu esse uso do WhatsApp e do Telegram. A gente viu onde deu, tá? Então, a gente precisa ter muito discernimento, muito cuidado e muita responsabilidade na hora que a gente abre uma live aqui ou grava um vídeo para falar qualquer coisa, tá? Mas vamos lá, deixa eu deixar minha indignação de lado e vamos escutar os Treinamento dois. avançado. O link tá aqui na descrição, certo? Conheça também o portal do Pava para se transformar num emissário da luz. É o último dia. É hoje. É amanhã, na verdade. Tem menos de um dia para se tornar um emissário da luz. As aulas já estão lá, é gratuito. Já estão lá disponíveis as aulas do emissário da luz. Se tu não faz parte da turma dos emissários da luz, por favor, entre no link aqui da descrição. Primeiro link. Todas as aulas já estão no ar, disponíveis comigo, com o Gaspareto. Conteúdos transcendentes para todo mundo. Olha, não tem nem o que dizer sobre o conteúdo de ouro que tem naqueles vídeos, naquelas aulas. A gente recomenda que tu seja um emissário da luz, que tu ingresse nessa turma. É a última chamada, literalmente esta. Hoje é o último dia para ingressar. Os conteúdos mais completos da espiritualidade, mais avançados de todos. Comete alguma coisa, se prende mais, né? E fica um pouquinho menos preso para a próxima vez. Escapa um pouquinho, às vezes comete alguma coisa, se prende mais, né? Eu, por exemplo, pessoas que estão num relacionamento e tem inveja de outro relacionamento, vai lá e estraga o relacionamento dos outros. Tá condenado a samsara. Vai ter que ficar na Terra. Se ela tiver muito mérito, ela vai ter oportunidade de corrigir isso aqui, ainda nessa encarnação. Isso é um bom sinal. Quando o Gente, espero que está sendo evidente para vocês que não faz o menor sentido o que está sendo colocado, tá? Se constrói muitas vezes uma expressão de um pânico moral e acaba, de uma certa forma, mais prejudicando quem está querendo criar um caminho de autopercepção, de desenvolvimento, né? Mais atrapalha do que ajuda esse tipo de discurso, tá? Porque até onde eu pude experimentar, até onde eu observei, e de novo, é a minha experiência, não é uma verdade absoluta, é só um contraponto que eu vou apresentar aqui. O caminho dito espiritual, ele é um caminho sem temor, sem temor. Quando a gente começa a encontrar estruturações que levam a gente a construir essa sensação de um perigo, de um temor, que precisamos ficar assim ou assado, já deixa de ser um caminho espiritual e começa a criar-se uma nuance, uma tendência de um caminho mais religioso, no sentido de religião como sendo aquela que apresenta estruturas, dogmas, um conjunto forte de moralidade, tá? Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, isso aqui é bom, aquilo ali é ruim. Daqui a pouco começa a se estruturar a ideia, como está sendo passado, né? Só falta falar que samsara é um sinônimo de umbral. Só faltou colocar isso, tá? Então ponderem, não levem goela abaixo o que eu estou falando. Um caminho dito espiritual é um caminho que faz a gente ter destemor. Não porque a gente vai ficar arrogante se sentindo o super-homem, qualquer coisa assim. Mas é um caminho que vai trazer a gente a clareza dos processos que a gente está inserido no nosso dia a dia. Tá? Não é a clareza do que vai trazer o plano astral, como é que funciona o plano astral, porque nós vamos para um planeta X quando a gente desencarnar, ou a gente está indo para a quinta dimensão, isso é tudo bobagem. O que mais realmente faz diferença é a maneira como a gente desenvolve a nossa atuação concreta, prática no nosso dia a dia, que, para além de saber se eu estou sentindo a energia XYZ, se tem um espírito ou não no meu quarto, tudo isso não faz a menor diferença na prática, tá? Porque
tudo isso também é circunstancialidade. É circunstancialidade. Partindo do pressuposto de que sim, existe um plano astral, sim, temos contato com seres desencarnados. Esses seres desencarnados estão aí, de uma certa forma, permeando os nossos ambientes. Eles não são preponderantes para fazer com que a gente se torne uma boa pessoa ou não. Uma boa pessoa, maneira de dizer aqui, tá? Para que a gente busque, para ser mais correto, né? Para que a gente busque um processo de ordenação. Ai, mas e os obsessores, hein? Gente, eu vou falar uma coisa que pode ser polêmica, mas eu vou falar. Deixa eu mudar aqui. Se a gente levar em conta o conceito que se dá a esses seres chamados obsessores, o local onde mais tem obsessor é na nossa família, encarnada, não precisa estar desencarnado. Quantas vezes ao longo da nossa existência, não por mal, na maioria das vezes não é por mal, mas é por um conjunto de crenças, valores, por N motivos. Alguém do seu núcleo familiar não atravessou as suas escolhas, direcionou, forçou você a isso, a aquilo, de uma maneira simplista, nada revoltante aqui. Mas quantas vezes nós ou sofremos violência dentro desse núcleo familiar ou infligimos violência a alguém do nosso grupo familiar? Tá? Então, não precisa se preocupar se tem um espírito XYZ desencarnado no seu quarto ou, sei lá, no seu trabalho. A gente experimenta de maneira concreta no nosso dia a dia os análogos a isso que a gente vem chamando de obsessão, tá? Quase que diariamente, nas coisas práticas do dia a dia. E muitas vezes nós agimos como os ditos obsessores. A proposta dos yogis ou da tradição espiritual indiana mais antiga, não necessariamente do hinduísmo ou do budismo, estou falando proposta espiritual e não religiosa, é fazer com que a gente ganhe esse nível de autonomia, de empoderamento ou de assenhoramento, de tal forma que a gente consiga transitar pelo mundo de maneira mais livre. Com isso, não significa que esses caras do passado ou a gente, se atingirmos essa liberdade, nós vamos estar acima das leis, do bem e do mal. Não é isso. Mas a nossa perspectiva de experiência vai ser libertária, vai ser mais fluida, de verdade. E não, sabe, a toda hora tendo que ponderar sobre o inferno que está por vir ou a salvação que está por vir, né? A permissão de determinados grupos espirituais, seja a falange dos pretos velhos, ou então a chama violeta, ou então a confederação galáctica. A todo instante, não acreditem em mim, por favor. No sentido de não assumam como verdade absoluta o que eu estou falando. Ponderem. Mas a todo instante, nesse contexto atual da espiritualidade, nós estamos envolvidos numa pressão constante sobre a presença punitiva ou salvadora de alguma força fantástica. Ou são, sei lá, os caras do mal do governo oculto, ou são os reptilianos, ou são os caras do bem que estão ali para acabar com o governo oculto, a nova ordem mundial, ou são a Confederação Galáctica, os Arturianos. Vocês entendem? A gente está viajando demais nessa maionese. E aquilo que é concreto e prático da nossa experiência do dia a dia, a gente não está observando. Tá? Samsara também é utilizado pelos antigos, principalmente num contexto mais budista, antigo, também é um termo utilizado para denotar mundo, este mundo concreto, tá? No sentido dessas estruturações que a gente falou aí ao longo desse vídeo aqui, tá? Então, o mundo é constituído dessas relações, dessas estruturas, e através dessas relações se estrutura o que nós chamamos de realidade. A gente está perdendo contato com o que é concreto e palpável, né? Quando eu falo dos espiritualistas de maneira geral, para ficar nessa masturbação misticoide de que é a quarta, quinta dimensão, o planeta tá transcendendo, porque Javé está sucumbindo, mas enquanto isso, tá? A gente tem questões concretas, práticas, que são fundamentais para o desenvolvimento histórico da nossa sociedade
que nós não estamos observando. Nós não estamos observando o corte, por exemplo, de recursos para educação, nós não estamos observando a crescente desigualdade na distribuição de renda, a gente não está observando que nesse exato momento tem um grupo de humanistas tentando desembarcar mais de 5 toneladas de alimentos e remédios lá em Gaza e não conseguem. A gente tem questões humanitárias fortíssimas acontecendo na África. Aí os espiritualistas vão falar que isso é karma. É assim que tem que ser, né? Ou como o Pava colocou em algum momento do vídeo, né? Tudo está como deveria estar. Sabe que quem é o autor dessa frase? Siddhartha Gautama ou Gotama, o Buda. Tudo está como deveria estar. Mas o que ele queria dizer com isso? As pessoas estão experimentando as repercussões das suas escolhas, sejam elas lúcidas ou não lúcidas. A natureza está se desenvolvendo em forma de experiências concretas de acordo com as circunstâncias estabelecidas. Então, não é karma porque aquelas pessoas em alguma vida passaram fome, ou melhor, infligiram fome a alguém, por isso estão nascendo na África para passar fome. Não, a fome na África, as coisas do jeito que estão lá, é culpa de um processo imperialista, colonialista. Tem várias coisas que eu poderia nomear materialmente falando que não tem nada a ver com karma no sentido espiritualoide. Mas a gente está muito mais preocupado em saber se os intraterrenos vão sair do fundo da Terra porque está aumentando a temperatura do planeta, né, do que realmente discutir as coisas que são importantes para a gente discutir e colocar de verdade a nossa humanidade num sentido maior de ordenação coletiva e não pessoal. E aí eu faço novamente um convite a vocês com todo respeito, tá? Ponderem a linguagem que a maioria dos espiritualistas tem utilizado para falar de espiritualidade hoje é um reflexo de um pensamento neoliberal. Tem muito espiritualista, a grande maioria que está falando de resgate, de transição planetária, disso, daquilo, com viés voltado ao próprio umbigo. Nós vamos nos salvar. Precisamos fazer isso para nos salvar. Ah, e o restante? Desculpa o termo. Foda-se. O resto da humanidade? Karma. É porque eu estou no nível. O que importa é eu estar no nível. Cada um que tem que fazer o seu para estar no nível. Percebem? Como isso é um reflexo de um pensamento que diz: faz o seu, porque enquanto você dorme, eles crescem. Eles ganham. Observem isso, tá? Eu nem vou continuar o vídeo, né? Porque eu sinto que não vai mais sair de verdade. Não, eu vou continuar assim. Vou continuar. Eu vou até o final. Vamos respeitar também o Pava. Deixa eu mudar aqui, pessoal. Resultado das nossas ações. A Daí gente tiver- pode dizer os karmas, eles são rápidos, instantâneos, é um excelente sinal, porque a possibilidade de mérito. correção, e nós temos um bom mérito para isso acontecer. Agora a gente é muito mal, o povo brasileiro inteiro é muito mal guiado, né? Porque grande parte da população brasileira assiste novelas, né? E novela a gente só vê tudo que cria karma e samsara. Só. Vai de vaidade, a inveja, de traição, a raiva, a matar. Golpes e golpes. Golpes e... Gente, não tenho o que comentar, porque isso não faz sentido. Isso não faz sentido. De novo, a estrutura socioeconômica que a gente experimenta é reflexo, gera como reflexo uma propagação de um pulso ideológico que se torna o senso comum, tá? Queremos mudar. As pessoas assistirem novela não é o problema. O problema são nas estruturas ideológicas que fomentam as relações socioeconômicas que a gente está inserido. O problema é a gente achar natural alguém falar, né, um comunicador famoso aí, de uma rede famosa, falar que rico é aquele que consegue, é aquele que tem tempo. Esse é o cara verdadeiramente rico. Dá raiva de escutar uma pessoa milionária
com pretensões de ser presidente do país, sabe, falar uma bobagem dessa? Sendo que tem pessoas que saem de uma periferia para trabalhar numa região nem necessariamente tão central, mas que ficam 2, 3 horas dentro de um transporte público para chegar, sei lá, às 8, 9 da manhã num local, trabalhar até às 6, ficar mais 3 horas para voltar, e aí chega em casa não consegue ter contato com a esposa, com os filhos ou com quem quer que seja, não tem um contato social. Às vezes o contato, entre aspas, social dessa pessoa é discutir o Big Brother mesmo, ok? É o jeito que ela encontra de se sentir existente, de se sentir fazendo parte de algo. E aí ela mal chega e assiste, sei lá, uma hora ou qualquer coisinha de TV, dorme, não sei nem se dorme, mas talvez desmaie, né? Para depois às 4 da manhã acordar e fazer tudo de novo. Então, a gente não está percebendo aonde o calo está apertando. É importante eu sentar e fazer meditação? É importante. Mas para eu atingir o sétimo céu? Não. É importante para enxergar a realidade que eu estou inserido, para tomar consciência de qual local eu estou enxergando o mundo que eu estou inserido. E através dessa percepção, por mais dolorosa que ela possa parecer, eu consegui ter impulso de transformação, de transcendência. A jornada é pessoal e intransferível? É, mas ela não é solitária. Ela não é solitária. Ela não é egoísta. Tudo bem? Eu vou ler, né? Assim que terminarmos aqui, eu vou ler as mensagens do chat. A gente continua esse bate-papo depois do nosso corte. Vamos lá. É umbral pleno e grosso as novelas. E o Brasil inteiro escuta. São milhões e milhões de pessoas diariamente que convivem com esse tipo de programação. A gente vai ter que. Tu pensa assim, ó, se a gente se reúne todos os dias, pensa aí em casa, se tu se reúne todos os dias com um grupo de pessoas, todos os dias tu vai lá e encontra um grupo de pessoas e passa uma hora com esse grupo de pessoas. Tu acha que tu vai aprender com eles? Tu acha que tu vai se tornar similar a eles? Pois é, tu dentro do teu autoconhecimento. Mas e as pessoas em geral? E a grande massa que não sabem nem por que vivem? Elas encontram esse grupo todos os dias. Nas novelas, televisão, nos filmes, nas séries. E infelizmente essa turminha que eles encontram Eu sei que pouquíssimo absorvem de eu sei bom. que vocês não assistem, porque Pois é, inclusive está passando agora e vocês estão aqui vocês com a estão gente. optando por isso. Mas olha, se quiser, pertinho do. Gente, o fato das pessoas assistirem novela e isso ser criticado pelos espiritualistas, assistirem BBB e isso ser criticado pelos espiritualistas, escutarem funk e isso ser criticado pelos espiritualistas, só mostra o quanto esses espiritualistas estão distantes da realidade material concreta que a gente está inserido. Estão distantes da percepção do que é a vida em si. Quando, lá na Índia, no final do século XIX, tá, início do século XX, o Swami Vivekananda, que é tido, entre aspas, quase que como um deus lá na Índia, sabe? Um santo. Talvez agora um pouco menos, porque a extrema-direita está no poder lá, e o viés do Vivekananda é esse aqui que eu vou colocar. Quando o mestre dele, o Paramahansa Ramakrishna, desencarna, ele sente que ele deve continuar a propagar os ensinamentos do Ramakrishna. E quais eram a essência dos ensinamentos do Ramakrishna? A essência dos ensinamentos do Ramakrishna pregavam uma experiência livre de uma religiosidade, apesar de ele estar numa Índia completamente embebida de religião. Ramakrishna foi um dos precursores, se não o precursor, disso que nós chamamos de universalismo. Ramakrishna realizou o divino pelo caminho do Tantra, pelo caminho da Vedanta, pelo caminho do Yoga, pelo caminho muçulmano ou pelo Islã e realizou o divino pelo cristianismo. Ele se expôs a experimentar os preceitos espirituais das mais variadas tradições. Experimentou a fundo, não só intelectualmente, se expôs. E por cada um desses caminhos, o Ramakrishna atingiu o que nós chamamos de realização divina, comunhão, samadhi, o nome que vocês quiserem dar. Então, o que o Ramakrishna passava para os seus discípulos ao pé do ouvido era um ensinamento que falava dessa universalidade, falava da importância da observação da realidade material concreta. É até um paradoxo. Um cara que vivia em Samadhi, que ficou 6 meses ou mais nesse tipo de experiência, tendo que ser alimentado forçadamente na boca, com paninho para diminuir
né? Em alguns momentos diminuía a temperatura corporal, em outros momentos tinha que se fazer massagem no corpo dele, porque senão iria desencarnar, sabe? Então, o cara que teve essa experiência de ficar, entre aspas, unido ao divino por meses, era o cara que dizia: a realidade material concreta é o que tem mais de importante para ser observado. Ele falava ao pé do ouvido desses discípulos: não precisa formar ordem, não. Ordem religiosa, ordem monástica. Precisa entender o mundo. Primeiro entende o mundo. Na linguagem dele é realiza Brahman. Ou seja, perceba o divino que permeia as circunstâncias concretas da materialidade. Depois, vocês podem brincar do que vocês quiserem. Pois bem, Ramakrishna desencarna, Vivekananda fala: caramba, precisamos continuar o trabalho. Vamos montar uma ordem? E monta uma ordem. Tudo aquilo que o Ramakrishna falou que não era importante, o Viveka fez. Mas pior que ele não estava errado, o Vivekananda. Por quê? Porque na medida que ele criou essa ordem, que hoje é chamada de Ordem Ramakrishna, ele criou duas vertentes. Uma vertente de assistência e trabalho social, que é a missão Ramakrishna, e depois a ordem monástica mesmo, né? Mas antes dele fazer tudo isso, sabe o que ele fez? Ele saiu pela Índia. Ele saiu pela Índia para entender o que era a Índia. E nesse momento que ele sai pela Índia para vivenciar a Índia em si, né? Onde ele vai se despindo dos seus privilégios, porque os principais discípulos do Ramakrishna eram tudo filhinho de papai. A gente está falando da Índia do final do século XIX, ainda colônia britânica. Então, para um indiano, para um nativo, fazer faculdade, ter aula de esgrima, aula de boxe, saber cantar maravilhosamente bem, isso era um baita privilégio. Baita, não era pequeno. Então, os principais discípulos de Sri Ramakrishna eram jovenzinhos dos seus 17, 18 anos, que vinham dessa classe, não digo que a classe rica, mas classe média alta. Aí o Vivekananda sai pela Índia para entrar em contato com a Índia, para entender o que era ser indiano. Olha a coragem que essa pessoa teve de abrir mão dos seus paradigmas e também de alguns paradoxos, né, que ele experimentava, conflitos, né, contradições que ele experimentava, enfrentar isso, tá, para formar essa tal ordem Ramakrishna junto com os outros discípulos do Ramakrishna, e que hoje, pelo menos quando eu fui à Índia em 2013, a Índia ainda era assim, tá? Ela atua quase como uma terceira via, aonde o Estado não chegava, a ordem Ramakrishna chegava, levando escola, saneamento básico, e assim, ela não é a única a fazer isso hoje. Tem várias outras ordens monásticas na Índia que tem essa pegada, mas talvez, não sei se foi a primeira, mas uma das que foi mais contundente fazer esse tipo de ação foi a ordem Ramakrishna. Tá? Então, é muito louco você ver uma pessoa, Swami Vivekananda foi o primeiro a trazer yoga em tempos modernos para o Ocidente, os conceitos do que é yoga, do que é Vedanta, foi o primeiro, chegou a vir, acho que 20 e poucos anos antes do Yogananda para o Ocidente, né? Com uma visão muito clara e estabelecida de que primeiro precisamos ser humanos para depois ser divinos. E a gente esquece isso, o espiritualista ocidental esquece isso, né? Viaja na maionese constantemente. Vamos lá, desculpa mais um desabafo aqui.